pode acompanhar também. Sempre iniciamos o nosso culto com oração. Querido Deus, querido Pai, amado Senhor, nós nos colocamos nas Tuas santas mãos para que o Senhor nos conduza neste culto de maneira a realizarmos um culto agradável ao Senhor, um culto em espírito e em verdade, um culto racional. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais este dia, dizer que é uma alegria, Senhor, saber que o Senhor permite mais um dia para cada um de nós. Senhor, também eu me lembro agora que está chegando o final de semana, que o Senhor esteja nos orientando, nos guardando, nos livrando, Senhor, de toda mentira em todos os momentos das nossas vidas. Fala conosco, Senhor, ajuda-nos a, como igreja do Senhor, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a oração que eu deposito aos teus santíssimos pés, no nome do Cristo Jesus, aquele a quem aguardamos vir nos buscar, nos arrebatar. Jesus Cristo. Amém. Lembrando a todos que segunda-feira é ceia, né? Nós marcamos a ceia para segunda-feira, dia 18. Então você é nosso convidado, você é nossa convidada para participar da ceia do Senhor. Tem mais alguma coisa para falar? Eu tinha, não marquei, esqueci. Fazer o quê? Bom, vamos abrir a Bíblia então. Hoje nós vamos falar de casamento. Hoje tem muita gente em casa, né? Famílias, aqueles que não viajaram, em casa. E muita gente pode cultuar a Deus conosco. Outros podem avaliar o nosso trabalho hoje também, que estão em casa, né? E a gente fica disponível para as avaliações do nosso trabalho também. O que mais? Ah, é verdade. Gente, vocês que vão nos ver pelo YouTube, não se esqueçam do like. Sabe por quê? Porque ajuda o YouTube a divulgar o nosso trabalho, né? Dá um likezinho aí, não custa nada. O like é aquele, né, dedo assim no sentido de positivo e tal. E ajuda o YouTube a divulgar nosso trabalho. Você pode comentar também ali no nosso vídeo. Todo mundo pode comentar. E eu respondo, normalmente eu respondo as questões, aos comentários, né? Então fique à vontade, vai lá no nosso canal. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever. Mas qualquer pessoa pode ver, não são só os inscritos que conseguem acessar, qualquer pessoa, tá? E era isso. Vamos abrir a Bíblia nesta manhã, na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Ontem eu
estava mexendo lá no YouTube, respondendo algumas pessoas, né? É claro, quando a pessoa faz um comentário que não tem necessidade de resposta, Nilva, que bom. A gente não responde. Agora, quando a pessoa faz, a gente responde. E eu notei assim, algumas pessoas muito nas suas observações com uma amargura muito grande. Sabe, uma coisa assim interna. É uma amargura mesmo. E eu não sei se conheço essas pessoas ou não sei quem são, então não sei da vida dessas pessoas. Mas eu fiquei tão triste ontem, porque a gente vê na maneira, no jeito que a pessoa escreve o que ela carrega dentro dela, ou o estado que ela se encontra naquele momento. Talvez ela tenha entrado ali para buscar uma solução, não sei, para buscar uma ajuda, e o que eu falei não era aquilo que ela queria ouvir. E aí a pessoa descarrega toda o seu rancor nos seus escritos. Também não tem problema nenhum para mim, né? Eu só fiquei triste por isso. E por outras coisas também que não vou acrescentar aqui. Se abriu aí, porque hoje a gente vai falar do rancor e da amargura que algumas pessoas carregam, às vezes vida inteira, né? E muitas vezes este rancor e esta amargura é proveniente de um ato que a pessoa teve esperando que isso fosse resolver o problema dela, ou parte, ou ajudar a resolver, que é o casamento. Né? O casamento não é para ser um problema, não pode ser um problema. O casamento tem que ser solução de problema para o casal. Marido, mulher, mulher e marido. Então, eu vou tentar hoje falar sobre este assunto, porque tem gente que tem esse assunto aqui como não gosta de falar e tal. Mas eu vou tentar trabalhar um pouco em cima deste assunto aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Ninguém é obrigado a concordar comigo e nem gostar daquilo que eu falo. Eu não venho aqui para dar a minha opinião pessoal. Quando eu dou a minha opinião, eu sempre deixo claro, olha, isso é opinião pessoal. Sempre aviso antes. E eu venho aqui para falar o que a Bíblia fala para nós sobre os mais diversos assuntos do nosso dia a dia. E hoje o assunto é casamento, relacionamento entre marido e mulher, mulher e marido. Hebreus 13, 4. Honrado seja entre todos vós o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Acabou. Você quer discutir? Não tem o que discutir. Comigo não. Porque está escrito, eu creio naquilo que está escrito, como a Bíblia. Acabou. Bíblia, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, assim eu creio. Deus criou macho e fêmea. E isto, que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, isso
é da Bíblia, é do original, melhor, em hebraico, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus não criou dois machos para que se envolvessem sexualmente. Se você aceita isso por conveniência, o que eu posso fazer? Deus não criou duas fêmeas para se envolverem sexualmente. Essa semana aqui, eu acho determinadas coisas completamente absurdas, sinceramente. Opinião pessoal, né? Você quer ver eu achar um absurdo? Eu estou assistindo um programa e aquele programa faz uma reportagem sobre um cachorrinho que estava... Eu acho que é muito caro o tempo na televisão para se gastar com um animal. O cachorrinho estava perdido, oh, coitadinho. Então, eu acho também que é muito tempo, muito caro o tempo num veículo de comunicação para a gente ficar lendo, vendo que duas mulheres se relacionam e uma delas está grávida. Agora, esta que está grávida não ficou grávida da outra mulher. Ela ficou grávida de um homem. Não tem como duas mulheres ficarem grávidas entre si. Né? E foi a semana inteira. E a mãe lá, agora você é avó. Você... não sei, eu não consigo, sabe? E a ênfase que essa mídia vergonhosa de hoje, né, dá a esses assuntos. Né? Tá mesmo, Nilva. Tá difícil lidar com esse tipo de coisa. Né? Porque eu não vou engolir isso. Quem quiser engolir, que engula. Porque você não tem isso na família. Tenho sim. Toda família tem 1, 2, 3, 4. Porque agora é moda também isso, né? E o que a gente não pode se esquecer, agora eu vou entrar na Bíblia de novo, dei a minha opinião pessoal, agora eu vou entrar na Bíblia, é que Deus tem um plano divino para a raça humana. E quem não se enquadra neste plano, quem desobedece, será julgado, a não ser que se arrependa verdadeiramente. E eu não sei quem se arrepende verdadeiramente e quem só diz que se arrepende. Quem sabe é Deus, né? E essas pessoas que se envolvem nesse tipo de coisa serão julgadas por Deus e vão sofrer uma condenação terrível. Porque a Bíblia fala disso, desse relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher, e ser humano com animal, desde lá do Velho Testamento. Levítico 18, 22, né? Levítico 20, 13 fala disso. Então isso é uma coisa que os homens praticam há muito tempo. Mas isso não quer dizer que seja normal. Não é normal, isso é anormal. Mas agora... Não. Agora, nós estamos sendo obrigados, praticamente, pela mídia, pela sociedade, a aceitar isso. Né? A gente é obrigado. Mas eu não aceito. Acabou. Eu não acho bonito, eu não acho engraçadinho, eu não acho. Não tem cabimento isso. Né? Então vamos deixar isso bem claro. A situação do homem nesse aspecto é horrível. Né? Romanos 1, 18, 32 fala disso também. Bom, enfim,
Essa é o que a Bíblia diz, e eu repito aqui. Quem acha bonitinho, quem dá risadinha, quem aprova, né, incorre no mesmo erro dos gays, das lésbicas e desses outros tantos nomes que existem por aí. E vão prestar contas a Deus dos seus atos abomináveis. Isso vamos deixar bem claro. O sexo, isso não é opinião minha, isso é Bíblia. O sexo é restrito ao casamento. Sexo fora do casamento, aos olhos de Deus, é pecado, é abominação. E quando a gente começa a falar de sexo, as coisas se complicam. Porque, primeiro, as pessoas não gostam de falar. Tem uns que nem gostam de ouvir. Né? E o inimigo de Deus, e por via de consequência, inimigo dos homens, ele usa mesmo os meios de comunicação para espalhar o pecado sexual. É difícil viver hoje, difícil, fora da influência do sexo. Né? Cartazes em muros, paredes, propagandas. Sempre tem uma mulher e mostram as curvas da mulher, quando não mostra praticamente tudo. Eu gosto de mulher, viu? Mas mulher, para mim, não pode ser carne exposta na vitrine do açougue. Para mim, se alguém gosta, é problema de alguém. As mulheres andam na rua hoje. Outro dia eu estava na cidade, raramente eu vou para a cidade, porque a cidade está um lixo também, o centro da cidade. Mas eu precisava ir, eu tinha um médico, tinha que ir no centro. E tinha uma moça andando com um shortinho, sabe? A gente chama de polpa da bunda, né? Que é onde acontece a união entre a nádega e a coxa. Sabe aquela parte da mulher? Aquilo estava tudo para fora. Então, são roupas apelativas. E isso acontece até dentro das igrejas denominacionais, onde a maioria se cala ou faz de conta que fala, para não perder o dízimo, né? Então, aquilo que Deus criou para ser uma bênção se transformou numa maldição e tem levado milhões de pessoas à perdição eterna. E isto acaba entrando para dentro dos casamentos. Quantos e quantos e quantos e quantos casais, por total falta de entendimento, total falta de conhecimento e total falta de papo, conversa, né? Tem dificuldade nos relacionamentos sexuais. A Bíblia não é um Mário. É isso que eu quero que os irmãos, as irmãs entendam. É a Bíblia. Você pode dizer, eu não concordo. O que eu posso fazer? Né? Se você escrever lá no comentário, eu não concordo, eu não vou responder nada para você. Porque você já colocou que você não concorda, não adianta eu falar nada. E eu não dou aqui a minha opinião.
eu falo aquilo que está escrito na Bíblia, né? A Bíblia diz assim: a mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. E também da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Não vos neguem um ao outro. Não. É uma negativa. Não vos neguem um ao outro, senão de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração. Depois se juntem novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 4 e 5. Ora, você acha que isso também não acontecia na época de Paulo? Por que ele recebeu essa palavra do próprio Senhor Jesus? Porque isso já acontecia. Então, para evitar problema, né, o Espírito Santo de Deus inspirou essas palavras. E a maioria dos casais, olha, irmãs, eu não estou acusando vocês de nada. Eu estou tentando aqui, de alguma forma, ajudar, esclarecer, né? Porque o Evangelho precisa ser aplicado no nosso dia a dia. Senão fica uma coisa só acadêmica, né? Só uma coisa intelectual, que a gente sabe e tal, mas isso precisa ser colocado no dia a dia. Então, esta resposta, esse escrito, resolve muitos problemas que casais, principalmente os casais que não são cristãos verdadeiros, né, têm sofrido nos seus relacionamentos conjugais. Porque o problema né, o tempo passa, as pessoas mudam na maneira de pensar, na maneira de agir, e mudam fisicamente também. A primeira coisa que o meu irmão, o homem, precisa entender é o seguinte: irmão, se você não entender isso, nós vamos ficar batendo aqui no ferro frio, não vai acontecer nada. Biologicamente e emocionalmente, a mulher é diferente do homem. A mulher tem muitos problemas que o homem não tem. Você precisa entender isso. O corpo da mulher é diferente do corpo do homem. Por causa disso, que o marido precisa entender a mulher no relacionamento sexual. O seu corpo, homem, é diferente do corpo de você, mulher, mas muito diferente. A mulher sofre problemas, né, em função da complexidade desse corpo. E depois de um certo tempo de vida, ela não encontra ânimo. Porque isso que você vê aí em filme, esse é o problema da pornografia. Porque mostra uma coisa que não é verdade. As mulheres, a maioria das mulheres de 40 anos hoje, não tem mais desejo sexual. Se você achar que eu estou exagerando, você conversa. Se você, mulher, mas eu tenho, tudo bem, que ótimo, bom, maravilha. Mas converse com as outras. Você vai ver que a maioria, se não mentir, né? Porque mulher, né? Se você conversar com pessoas coerentes, não tem. A maioria das mulheres de 40 anos, né, não tem mais
desejo, ânimo sexual. Agora, a grande maioria dos homens de 40 anos estão no ápice da sua atividade sexual. O ápice não é com 18 anos. É com 30 e poucos, 40, 40 e um pouquinho. Então, o que o homem precisa entender é que a mulher tem momentos críticos em relação ao seu corpo e em relação às emoções. Nós, homens, precisamos entender isso. E precisamos entender, calma, eu vou chegar lá onde talvez você... mas você está pendendo para o lado... Não, calma, eu vou chegar lá, peraí. Ainda tem mais uns 10 minutinhos aqui de papo. Né? A gente precisa entender e ser, não só entender, mas ser solidário com as mulheres neste aspecto. Nunca, em hipótese alguma, a gente deve forçar, o homem deve forçar alguma coisa. Se é o caso na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, isso tudo que eu falei, do biológico, do emocional, você deve se lembrar e compreender que isso não é má vontade, pirraça da sua esposa. E você não deve entrar num estado de amargura, de rancor contra ela, porque isso faz parte do biológico e emocional da mulher. Porque nós, homens, precisamos viver com entendimento. Porque, por mais que falem por aí, as mulheres continuam sendo a parte mais fraca. Por mais que as mulheres queiram se achar fortes, guerreiras, aliás, eu acho uma bobagem essa história, nossa, mulher guerreira. Então, mulher guerreira sofre porque está em guerra o tempo todo, vai ter cicatriz, feridas, vai, né, sangrar. Pensa bem quando você usar esse termo, guerreira. Dá a impressão que... Mas ser guerreiro é sofrer muito. Você tem estrutura física, emocional para ser uma guerreira? Não é porque você levanta cedo, vai trabalhar que você é guerreira. Isso todo mundo faz. Isso é normal. Né? Então a gente precisa entender que a mulher, concorde ou não, ela é a parte fraca. Por causa disso que Pedro escreve aqui na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7, igualmente vós, maridos, vivei com elas no entendimento, dando honra. O que é dar honra? Respeito, dignidade. A mulher como vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não seja impedida as nossas orações. Então, o que a gente faz, irmão, irmã, quando surgem as dificuldades sexuais? Olha, vamos entender a coisa. Eu estou falando de uma maneira geral. É claro que eu preciso generalizar as coisas que eu falo. Eu não tenho como eu ser específico. Talvez no seu casamento existam fatores específicos. Mas aí eu não tenho como falar disso aqui.
né? Existem casos que a mulher não quer mais o marido porque o sujeito virou um trapo humano, já falei isso aqui. Não toma banho, não escova os dentes, não corta as unhas, não se cuida. Então a mulher não vê mais atrativo nenhum, porque o homem se abandonou. E o contrário é verdadeiro também. São casos específicos, eu estou falando de uma maneira geral. O que fazer então quando surgem as dificuldades sexuais? Nós vamos declarar guerra contra as mulheres? Há muitos anos atrás, quando eu... Não gosto de falar disso, mas deixa para lá então. Eu ia falar de uma peça, Lisístrata, a Guerra do Sexo, que eu fiz, né? Era sobre isso. Os homens queriam viver na guerra, na Grécia Antiga, e deixavam as mulheres lá sem homem. Então as mulheres fizeram, quando eles voltavam da guerra, todos estrupiados, arrebentados, as mulheres fizeram a greve do sexo, né? Não é o caso, né? Mas, e também isso aqui que eu estou falando, são altos e baixos da vida. Não é uma coisa que acontece há 30 anos, claro que não, né? São fases, vai e vem, né? Não é negar o sexo, não, eu não quero mais. Não, o homem tem uma necessidade maior, já falei isso aqui, todo mundo sabe disso, né? O homem se excita de uma maneira completamente diferente da mulher, né? Então, casos específicos são tratados dentro da sua, do seu contexto. Aqui é de uma maneira geral. Por causa disso que Paulo diz que o casal deve entrar num acordo quando vai se abster do sexo. E isso não pode ser para o resto da vida, esse acordo, né? Esse acordo é no período ali que a gente já leu aqui, tá? Vamos supor que de repente eles estão com um problema na família e vão se dedicar à oração por um período. Então vão se abster do sexo durante esse período, não pode ser de 20 anos, né? Entendeu? Não, isso é um período, uma semana, 10 dias. E depois se juntam de novo. O que é se juntar de novo? É ter novamente o relacionamento sexual. Para quê? Para não cair em armadilhas de Satanás. Porque Satanás vive criando armadilhas. Para os homens, muito mais, mas para as mulheres também cria. Principalmente se a mulher está em caso específico, como esses que eu citei agora há pouco aqui. Aí coloca lá um sujeito bonitão, ajeitadão, né? E acontece, não é? E aí? Então, estas passagens aqui que eu citei para vocês e que estão gravadas aí, se a gente colocar isto em prática na nossa vida, eu creio que a maioria dos atritos conjugais são facilmente resolvidos. Facilmente resolvidos. É só colocar que está na Bíblia escrito. Porque não adianta viver em oração, viver no banco da igreja e não sei o que, não sei o que lá, se a relação mais íntima do casal é problemática, não tem solução. Um não fala com o outro, não dorme junto. Como é que faz? Como é que faz? Do mesmo jeito que Pedro diz diz para o homem, né, para a sua oração não ser interrompida,
para a oração da mulher também não ser interrompida. Ah, mas tem aí no meio isso, tem no meio aquilo. Mas então, isso tudo já começa a fazer parte do rancor e da amargura no casamento. Isso já passa a fazer parte. Né? Muitos casamentos vão ao desastre total porque não há essa compreensão entre as partes. Ninguém quer compreender ninguém. Ah, não, mas você isso, não, mas você aquilo, aí fica aquele cabo de guerra, acaba um puxando de um lado. Isso não é uma briga para ver quem vai ganhar. A briga aí é para resolver o problema. Então, o que eu quero dizer de maneira geral, e eu sempre vou falar de maneira geral, não tem como eu ser específico, né? É que a abstinência sexual é compreensível até que se resolva esses problemas e que impedem um envolvimento satisfatório entre marido e mulher. E quando isso acontece, o que se faz? Simplesmente fica de lado? Não, tem que abrir o jogo, conversar, falar, orar a Deus, pedindo uma solução do problema. O que a minha irmã não pode fazer é mentir, né? Dor de cabeça, dor aqui no cantinho da orelha, dor de cabelo. Não pode, não dá, né? Isso aí já é mentira. A gente não pode criar problema onde o problema não tem, não existe. Usando esses casos, esses problemas criados como pretexto para não servir o seu marido. Por quê? Porque além de pecar contra o seu marido, você está pecando contra Deus. Você está falando, mas e quando o negócio é o contrário, é com o homem? Idem. Mesma coisa. Tá vendo como não dá para ser específico? Pensa que eu estou falando aqui, minha cabeça está pensando, mas como é que o homem vai fazer? É um caso específico, a gente pode conversar e facilmente se tem solução para isso. Facilmente se tem solução para isso. Do mesmo jeito que o homem precisa compreender a mulher também tem que compreender o marido. Precisa haver uma reciprocidade. Tudo tem solução. E a solução está aqui na Bíblia. Efésios 5:22, para a gente encerrar. Vou dar uma corridinha e a gente já encerra. Tem mesmo, viu, Nilva? Eu concordo com você. Mas tem homem também nessa condição que você escreve aí, que eu concordo plenamente com. Eu vou falar o que a Nilva escreveu, porque eu concordo com ela. Né? Tem muita mulher burra, tem mesmo. Tem mulher que empurra o marido para outro homem. E tem homem também que é burro, empurra a mulher para outro. Tem também, eu concordo plenamente. E o conselho bíblico para a gente resolver isso é Efésios 5:22 e 5:25. Não adianta. Você fala, mas hoje não é. É assim. Usando Efésios 5:22, vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Efésios 5:25, vós maridos, amai as vossas esposas como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É o jeito de resolver. Se a ordem acima não for, se Efésios 5:22
e 5,25 não for seguido à risca, o casamento pode rodar, dançar, como dizem, né? Agora, se for seguido à risca, esse casamento vai, sem dúvida nenhuma, ser um total sucesso. Claro. Efésios 5:22 e 5:25. Irmã, mulher, concordo, Nilva, você está certa, irmã. Eu acho que as mulheres devem pedir sabedoria a Deus, claro, mas eu também indico aos irmãos, peçam sabedoria a Deus. Segunda-feira, ceia, e um ótimo fim de semana para todos vocês, um bom feriado. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, glórias a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje, por tudo aquilo que o Senhor nos lembrou hoje, porque tudo isso nós sabemos, né? A gente só não coloca em prática. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, para que a gente possa ter uma vida com menos problemas, porque esta vida é uma vida de problemas e dificuldades. Eu louvo o Senhor, te glorifico e te adoro, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.